Então, vou começar outro capítulo que hoje está falando, né? Com mais um mês aí de aula, quase mais ou menos. E acredito que, pelo que a gente está vendo aí, a gente vai continuar nessas aulas online aqui só. E do que falar, dificilmente a gente tem aula nesse primeiro semestre. Então, a gente vai finalizar a matéria aqui com essas aulas online, certo? Capítulo aqui de entrada e saída, né? Então agora a gente entra aqui falar um pouquinho mais de como que o sistema operacional vai lidar com os dispositivos de entrada e saída, né? Então, qual que é a ideia quando a gente pensa aqui em dispositivos de entrada e saída? É como se eu pegasse algumas representações que eu fiz do computador aí, poderia pensar em algo desse tipo aqui. A CPU a CPU aqui conectada com a memória RAM, por exemplo. E aqui para baixo alguns dispositivos de entrada e saída. Então aqui, por exemplo, vários dispositivos de entrada e saída. Aqui. Se eu pego aqui como se cada tracinho desse aqui, cada bolinha aqui embaixo, eu tenho dispositivos de entrada e saída aí. No computador a gente encontra vários. Né? Nessa tabela aqui do lado está mostrando alguns. Só que qual que é o problema de você ter algo desse tipo? A quantidade de dispositivos de entrada e saída que a gente tem é muito grande, né? Aqui ele começa lá, teclado, mouse, modem, scanner, rede, CD, Ethernet, cartão, porta USB, o disco, o HD no caso, e aí vai, né? Então você tem uma quantidade muito grande de dispositivos. Então a ideia é que a gente tenha algo desse tipo aqui. Só que qual que é o problema de ter algo desse tipo? Né? Uma representação como se fosse essa daqui. Você pega aqui, vamos supor que esse último carinha aqui é o T. É para ser um T isso daqui. Né? É o teclado que a gente usa. Né? Então isso aqui como se fosse o teclado. E você pega o primeiro cara aqui como se fosse o HD. Né? E a gente tem todos esses dispositivos conectados até lá em cima lá com CPU. Só que esses dois dispositivos, HD e o T, que é o teclado ali, compartilham esse pedaço aqui. Ó. Então, por exemplo, se o T, que é o teclado, vai mandar alguma informação para a CPU ou para a memória RAM, ele precisa usar esse caminho em amarelo. Se o HD vai mandar alguma coisa para a memória RAM ou para a CPU, precisa usar esse caminho em amarelo. Até aí tudo bem, só que esses dispositivos têm velocidade muito diferente. Então eu pego aqui, teclado, por exemplo, 10 bytes por segundo. Um HD SATA aqui, ó, 300 MB por segundo. Né? Se você pega aqui barramento, consegue transportar uma velocidade um pouquinho maior. Alguns dispositivos têm uma velocidade maior. Então, qual que é o problema aí? Esse caminho em amarelo no desenho que eu fiz aqui precisa transportar dados de dispositivos diferentes. E a velocidade desses dispositivos aqui serem muito diferentes, que é esse, que é o que está representado nessa tabela, faz com que essa comunicação seja mais complicada. Por quê? É como se esse caminho em amarelo no desenho aí que eu fiz, uma hora transporta algo que está muito lerdo, usa pouco a largura de banda, vamos pensar assim, do barramento, do canal em amarelo, uma hora ele vai usar tudo. Então faz com que o acesso a esses dispositivos seja mais complicado de você gerenciar por conta dessa diversidade de recursos, né, de dispositivos de entrada e saída. E aqui ainda o livro é de 2010, né? Se você pegar hoje aí, cada vez que vai passando o tempo, a gente tem mais dispositivos de entrada e saída que são lançados que podem ser usados no computador. E faz com que esses dispositivos, cada dispositivo tem o seu funcionamento de forma diferente, tem a sua velocidade diferente e vai querer se conectar no computador. Então, essa diversidade das velocidades desses dispositivos faz com que gerenciar isso daí fique mais complicado. Aí, uma ideia que, quando acontece
o acesso a um recurso, a um dispositivo de entrada e saída, é uma interrupção. Então, eu vou fazer aquela representação lá dos estados de um processo. Então, eu tenho o em execução aqui em cima, eu tenho aqui o bloqueado e tenho o pronto aqui. Então, vamos pensar em um processo só, né? Vou colocar aqui o processo, como se fosse, criei o processo do Word. Então, Wzinho está aqui. Criei o processo do Word, ainda não estou executando ele. Coloco o Word para em execução. Então, ele vai sair daqui, sai da lista de pronto e vai para em execução. Agora o Word está aqui. Começo a executar o Word durante um período de tempo, mando o Word salvar alguma coisa. Ele sai daqui e vem para a lista de bloqueado, porque salvar depende de entrada e saída. Então agora o Word está na lista de processos bloqueados aqui. Enquanto o Word está bloqueado, algum outro processo vai vir aqui da lista de pronto para execução. Mas vamos pensar só no Word. O Word está bloqueado, né? Então quer dizer que ele está usando um dispositivo de entrada e saída, como se fosse o disco aqui. A hora que finalizar o trabalho do Word aqui no disco, ele vai sair da lista de processos bloqueados e vai para a lista de processos prontos, né? Então o Word volta aqui para a primeira representação, que é onde ele estava pronto. E quando acontece isso daqui, que é ele sair da lista de bloqueado e ir para a lista de pronto, isso é chamado de uma interrupção. Por que uma interrupção? É como se, vou colocar em amarelo aqui agora, é como se a hora que o Word estava aqui em cima, ele mandou salvar o arquivo em disco. Ele vai salvar, está aqui salvando, né? Quando ele finaliza de salvar, acontece uma interrupção no sistema operacional, como se o sistema operacional avisasse o processo, no caso, avisasse falei ao contrário, volta aqui. O Word está executando aqui, manda salvar o arquivo em disco, o Word vem para cá, certo? Então ele está fazendo a operação no disco. Quando finaliza, o disco, que é o dispositivo de entrada e saída, avisa o sistema operacional, no caso, e fala, ó, o que você tinha me pedido para salvar, no caso, eu finalizei. Então ele interrompe o sistema operacional, avisando, ó, o que você me pediu está aqui. Então isso é o que é chamado de uma interrupção, quando ele finaliza uma operação de entrada e saída, por exemplo. Essas interrupções podem ser de dois jeitos. Ou uma interrupção pode ser precisa, ou uma interrupção pode ser não imprecisa. Na interrupção precisa, seria uma representação desse jeito aqui. Aqui ele tem uma representação que vai de baixo para cima. Então é como se eu tenho que realizar essa tarefa que está na linha 300. Ela foi concluída. Tenho que realizar uma tarefa na linha 304. Concluída. 308. Concluída. 312. Concluída. Se nesse momento, depois de realizar as 4 operações aqui, da 300 até 312, aconteceu uma interrupção, nesse ponto aqui, ela é precisa. Por que ela é precisa? Uma interrupção precisa quer dizer, no momento que aconteceu a interrupção, essa daqui, a setinha no caso, tudo que está antes já foi executado 100%. É essa representação aqui. E uma interrupção imprecisa seria uma representação, essa AB. Então, por exemplo, eu tenho que executar todas essas operações. A linha 300 já foi 100% concluída. A outra, 80, 60 e 20. Então, essas 20, 60 e 80 não finalizaram. É como se fosse algo que tem para fazer, mas não foi finalizado 100%. Então, se nesse ponto aqui aconteceu uma interrupção, as instruções, as coisas que tem para fazer, que é da 300 até 312, não foram finalizadas completamente, que é esse pedaço aqui. Então, quando acontece uma interrupção e as coisas que tem para fazer ainda não foram finalizadas, isso é uma interrupção imprecisa. Então,
precisa quando tudo que tinha para fazer antes de acontecer a interrupção já foi finalizado. Imprecisa, tudo que tinha para fazer antes de acontecer a interrupção ainda não foi finalizado. Por isso que está o 20, 60, 80% concluído nessa segunda representação aqui de baixo. Né? Então aí a ideia de uma interrupção precisa ou imprecisa. Só que aí, de novo, qual que é o problema lá que eu tinha comentado? Por que que eu não conecto todos aqueles dispositivos lá naquela representação que eu fiz, né? Essa ideia aqui, né? Esse desenho que eu montei aqui. Você tem essa velocidade desses dispositivos trabalhando em velocidades diferentes, com dados em formatos diferentes, e aí vai. Então, eu preciso ter um módulo, até já comentei disso algumas vezes, preciso ter um módulo para gerenciar esses dispositivos. Aí, aquela imagem que eu desenhei lá no começo, ficaria algo desse jeito aqui. Então, eu tenho a CPU, represento aqui a memória, a ligação entre os dois aqui, a parte dos dispositivos de entrada e saída, algo desse tipo. Aqui, um módulo de entrada e saída, então, mod. Esse módulo controla, por exemplo, 2 dispositivos. Um outro módulo que eu posso ter aqui controla mais 3 dispositivos. E posso ter vários módulos desses de entrada e saída. Por quê? Como esses dispositivos, que seriam esses dados aqui em amarelo, trabalham em velocidades diferentes, que é aquela primeira tabela lá que tinha nos slides, eu agrupo esses dispositivos como se fosse, pego os 2 primeiros lá, aqui, teclado e mouse, ó, que é uma velocidade muito baixa, 10 bytes e 100 bytes. Eu poderia, por exemplo, agrupar o teclado como sendo esse em amarelo, o mouse como sendo esse em amarelo. E coloco um módulo de entrada e saída, que seria essa representação aqui, para gerenciar o funcionamento do teclado e do mouse. De novo, porque todos esses dispositivos trabalham em velocidade diferente, com formato de dados diferente. E eles são muito mais lerdos do que a CPU. Então, eu ligar esses dispositivos nesse barramento, que é esse caminho de dados aqui, que vai ligar até a CPU e até a memória RAM, colocar esses dispositivos no barramento, daria problema na hora de acessar isso daí por causa da velocidade deles. Então eu tenho um módulo de entrada e saída que vai disponibilizar, no caso, uma interface com a CPU e com a memória usando o barramento do sistema. Quando fala barramento, é um caminho de dados, né? Eu tenho a CPU aqui, a memória aqui, o caminho de dados que liga esses 2 dispositivos, que seria essa linha em vermelho, é o barramento. É um caminho de dados que vai transportar dado da memória, por exemplo, para a CPU. Então, o módulo de entrada e saída vai ser uma interface com a CPU e com a memória, usando o barramento do sistema, disponibilizando a conexão para esses dispositivos aqui embaixo. Então, quando o mouse quer mandar alguma informação para a CPU, para a memória, vai primeiro passar aqui pelo módulo de entrada e saída, depois o módulo de entrada e saída repassa isso daí mais para cima. Então, essa é a ideia do módulo de entrada e saída, certo? Aí aqui tem uma representação, né? Então, tu tem lá, só que ela está invertida, né? Aqui, como se eu... na verdade, está a mesma coisa, né? Aqui está como se eu tivesse aqui os dispositivos de entrada e saída, né? Para cima aqui, eu teria, ou para o lado, na verdade, né? Poderia representar desse lado aqui a CPU, e do outro lado aqui a memória, né? Memória RAM no caso. E o que ele chama aqui de linhas de endereço, linha de dados e linha de controle, é o barramento, né? Ele só está dividindo esse barramento aqui, que é as linhas aqui, esse barramento aqui, ele está dividido em 3 tipos. Por que 3 tipos? Porque ele pode precisar de informação diferente, né? Então, por exemplo, linha de endereço,
Quando a CPU quer acessar a memória, a CPU vai mandar uma mensagem aqui, por exemplo, eu quero acessar a posição 20 da memória. Então, se ele quer acessar a posição 20, o 20 ele vai mandar pela linha de endereço. Ou se ele quer acessar, ele quer ler. Então, ele vai mandar um sinal na linha de controle indicando que ele quer ler. Por exemplo, se fosse esse sinal em texto, ele manda um read. A hora que a memória receber um read pela linha de controle e a posição 20, o que tiver salvo aqui na memória, na posição 20, vamos supor que na posição 20 da memória tem salvo X. A memória vai colocar na linha de dados X, que é o que estava na posição 20, e vai enviar para o processador. Então, quando fala barramento, o barramento é dividido em 3 partes, que é o barramento, para ser um B isso, barramento de dados, barramento de endereços e barramento de controle, né? BCBD, BE, então barramento de controle de dados e de endereços, para representar essa ideia de quando eu quero transportar uma informação da CPU para a memória ou da memória para a CPU, e aí vai. Então, de novo, no caso aqui do read, se o processador quer ler alguma informação da memória, ele vai mandar um read para a memória, pela linha de controle, né? Por que pela linha de controle? A linha de controle serve para gerenciar todo o funcionamento da memória e da CPU, usando esse barramento. Você quer ler, mas você quer ler qual endereço? Você precisa especificar o endereço, e essa especificação é feita pela linha de endereços. Então, ele quer ler a posição 20. Quando a memória receber isso daqui, ele vai pegar na posição, o que tiver salvo na posição 20 é um dado. Então, ele vai pegar esse X, colocar na linha de dados e devolver para a CPU. Então, essa daí é a representação de uma leitura dos dados na memória. Quando um programa tem a opção de autosave, ele sairá do bloqueado e vai para o executando, ele sempre vai para a lista de pronto. Que daí a hora que chegar a vez dele, ele volta para em execução. Então ele vai para a lista de pronto depois que ele volta para o em execução. Será que só você que está travado aí? Aqui para mim está normal a conexão aqui. Aqui também não, está ok. Então, vamos lá. Então, aqui é a representação de uma ideia de como é feito a leitura dos dados aqui. Vamos supor, eu vou apagar tudo isso daqui e mostrar uma outra representação de quando quando eu quero escrever alguma coisa, né? Quando eu estou processando alguma informação e quero... O CPU não precisava apagar, agora já foi. Quando eu quero escrever alguma coisa, né? Então, mesma coisa aqui, CPU, né? Vamos supor que eu estou processando alguma coisa na CPU e quero salvar na memória. Então, ele vai mandar na linha de controle, como se fosse uma informação para a memória, um save, né? Então, e vai mandar para lá. Esse save, se a CPU quer salvar alguma coisa, essa coisa que a CPU quer salvar, ele tem que passar para a memória. Então, vamos supor que ele quer salvar o dado X. Mas você quer salvar onde? Eu quero salvar agora na posição 30. Então, a memória vai receber uma instrução. É para salvar. Indicou aqui, na linha de controle. É para salvar o quê? O dado que eu receber na linha de dados. Então, recebi o X. Em qual posição? Na posição 30. A memória vai vir aqui na posição 30 e vai salvar o dado que ele recebeu, que é o X. Terminou de salvar, a memória vai responder pela linha de controle aqui, como se fosse um OK, né? Indicando, o que você pediu para mim fazer, finalizei, OK. Então essa é a ideia do funcionamento aí da memória e da CPU usando o barramento do sistema. Aí os módulos de entrada e saída aqui, quando eles precisam fazer alguma coisa desse tipo, também vai seguir a mesma ideia,
Só que se você pegar aqui um HD, essa informação, se ele quiser salvar alguma coisa no HD, primeiro vai passar pelo módulo para depois usar esse barramento aqui, certo? Então, salvar alguma coisa no HD é a mesma ideia, só que passa pelo módulo primeiro, né? Então, a representação que tem aqui, você tem os sinais de controle, né, que é a informação, por exemplo, de save, read que eu determinei. O dado, que é a informação que você vai transportar. Sinais de estado, a CPU pode solicitar aqui para baixo, por exemplo, vamos supor que é um HD. A CPU pode mandar uma solicitação aqui para o módulo, ou o módulo direto aqui para baixo, né, para saber se o HD está pronto para ser utilizado ou se não está pronto para ser utilizado, né? Então, ele pode solicitar, é como se fosse, eu quero saber se o HD está sendo utilizado ou não, porque se ele não estiver sendo utilizado, eu quero acessar isso daí. Então, é um sinal de estado para saber como que está o dispositivo. A lógica de controle, que é para saber como que o dispositivo funciona, e o transdutor, que aí é como fazer a tradução, por exemplo, se você tem um dispositivo de entrada e saída que é analógico e você vai se comunicar com o digital, você precisa fazer essa tradução dos dados, né, de digital para analógico. Então, aqui você tem essa representação de um dispositivo externo. Eu tenho esses sinais de controle, que vai passar para o módulo de entrada e saída, o sinal de estado, falando se ele está ocupado, se ele está ocioso, se o dispositivo está sendo usado, os bits de dados, a lógica de controle e o transdutor, que é basicamente como cada dispositivo funciona, né? Então, cada dispositivo vai ter uma lógica de controle e um transdutor diferente. Um buffer para armazenamento temporário, então nesse buffer aqui em amarelo, por exemplo, e quando você está usando um keylogger lá que eu já comentei, o keylogger vai acessar esse buffer, né? Porque a hora que você está digitando a informação do teclado, que seria aqui embaixo, ela passa pelo buffer o que você está digitando para depois vir aqui para cima. Então, enquanto esses dados estão no buffer, eu consigo pegar, né? Então, aqui é a representação de um dispositivo externo. E as funções desse módulo, né? Estava falando do dispositivo externo, mas o módulo, que é aquela representação aqui, vou fazer algo aqui novo, então aqui eu tenho o módulo de entrada e saída. Esse módulo pode controlar aqui 3 dispositivos ou mais, aí depende de quais dispositivos são. O módulo se conecta aqui ao barramento do sistema, que está conectado aqui à memória, por exemplo, e a CPU. Vou colocar só um Czinho aqui de CPU. Então, o que o módulo precisa fazer? Primeiro, ele precisa controlar o dispositivo, né? Então, se aqui embaixo, se esse dispositivo aqui embaixo é um teclado, se esse é um mouse, e aí por diante, o módulo que controla o uso do dispositivo. Além disso, ele faz a temporização. Temporização tem a ver com qual o momento que ele vai colocar o dispositivo para ser usado efetivamente. O mouse e teclado aqui você pode usar a qualquer momento. Mas se é um dispositivo diferente, por exemplo, o HD só vai entrar em funcionamento aqui quando o módulo indicar alguma coisa para ele. Então, ele tem que administrar o tempo de uso do HD. Então, por isso, uma das funções do módulo é fazer essa temporização. Outra função do módulo, fazer a comunicação com o CPU. Então, um dispositivo aqui externo, né, um dispositivo de entrada e saída, que quer se comunicar com a CPU lá em cima, primeiro ele vai passar aqui pelo módulo para depois se conectar com a CPU lá em cima. Então, o módulo que é responsável por fazer essa interface, fazer esse intermédio aí com a CPU ali para cima. Além de se comunicar com a CPU para cima, vai se comunicar com o dispositivo para baixo, né? Então, por exemplo, num HD, se o módulo recebe da CPU, né, uma solicitação para ler uma informação do HD, o HD vai falar para... Opa, vou colocar em amarelo aqui.
CPU mandou uma solicitação de ler algo do HD. Vamos supor que o HD é esse terceiro aqui embaixo. O módulo, então, recebeu uma solicitação para ler uma informação do HD. O módulo vai falar para o HD aqui embaixo, então ele está se comunicando com o dispositivo. Falou, ó, HD, eu preciso ler uma informação que está armazenada em você. Para ler essa informação, eu preciso que você gire a 7.500 RPM e mova o cabeçote de leitura e escrita do HD para uma posição X. Né? Então, ele está se comunicando com o dispositivo. O módulo se comunicando com o dispositivo. Além disso, buffering de dados, né? Armazenamento temporário. Tanto o teclado aqui embaixo, ele tem o armazenamento temporário, onde pode ser pegado essas informações aí, que é a ideia do keylogger, e aqui no módulo eu também tenho o armazenamento temporário. Porque se você pegar o HD aqui, esse exemplo aqui, ó, o H, a hora que o HD vai mandar uma informação para cima, essa informação passa aqui pelo módulo primeiro, para depois ir para cima. Então, temporariamente, né, que é o buffering de dados, a informação fica armazenada no módulo. E também o módulo é responsável por fazer a detecção de erro. Né? Por exemplo, quando, se você tivesse aqui um outro dispositivo, aqui, impressora, aquele dispositivo que quase não dá problema. Né? Qualquer coisinha que você faz na impressora, ela emperra, ela trava e dá problema nesse dispositivo. Quando acontece algo desse tipo, o módulo que está se comunicando com a impressora lá embaixo, a impressora, por exemplo, ela vai detectar um erro de forma mecânica. Por exemplo, a hora que emperra, trava a folha na impressora, a parte mecânica é detectada um erro. Essa parte mecânica detectando um erro, isso daí é passado para o módulo aqui em cima. O módulo recebendo isso daí, ele pode repassar para cima até chegar, por exemplo, no sistema operacional, e o sistema operacional avisar uma mensagem para o usuário, ó, a sua impressão travou, a folha que você tinha colocado emperrou, ou acabou a folha na sua impressora, ou qualquer outro problema relacionado a um dispositivo de entrada e saída. Então, módulo de entrada e saída também faz a detecção de erro, certo? E eu tinha planejado até aqui só, que tem depois ele começa aqui mais 3 tópicos, que são as técnicas de como fazer o acesso a esses dispositivos de entrada e saída, que essas 3 aqui eu costumo falar na mesma aula. Provavelmente, se começasse a falar de uma ou de outra aí, não daria para terminar hoje. Né? Então, eu dividi a aula aqui desse capítulo de entrada e saída, para a próxima aula aqui falar dessas 3, né? Lembrando que aqui nesse capítulo de entrada e saída, só passar um pouquinho mais para frente para vocês verem, vai falar dessas técnicas de entrada e saída, depois a gente começa a falar, aqui, dos dispositivos, né? Então eu vou falar como que funciona o disco magnético, no caso, o HD. Aí no HD tem algumas técnicas para fazer backup, né? Que é o chamado RAID. Então, algumas técnicas para fazer backup em dispositivos, no caso HD, que são o RAID. Além de falar do HD, fala também de CD-ROM, que é um outro dispositivo de entrada e saída para armazenamento. Aí entra nos CDs graváveis, DVD, Blu-ray e aí por diante. Também fala de dispositivos mais antigos, né? Fita magnética, acho que até, se não me engano, em uma aula presencial eu comentei disso daí, que aí lá no Sesumar, né, eles usam ainda essa fita magnética, parecida com aquela VHS, ainda é utilizado isso daí, né? Então dá para usar esse tipo de dispositivo ainda, né? Então, por isso que eu acabo parando aqui nesse conteúdo aí, para não dividir, não ficar quebrado esse conteúdo aí, e entrar essas próximas técnicas aqui. Ficou aí meia hora de aula. Um dia a gente passa um pouquinho o conteúdo, outro dia vai um pouquinho menos, né? Não tem problema disso daí. E acho que eu não coloquei, deixa eu só conferir aqui ainda. Tá sem a tarefa aqui ainda. Deixa eu pegar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, uma perguntinha aqui, ó.
colocar na aula de hoje. Aqui. Ctrl-C, Ctrl-V não funciona. Olha o dispositivo de entrada e saída. Ctrl-C, Ctrl-V. Aí, não cola. Qual seria? Então, ó, pergunta aí, qual seria o impacto de deixar todas as tarefas feitas pelo processador. Então, ó, como a aula aqui é de entrada e saída, né, qual que é a ideia aqui? Entrada e saída, quem faz é os dispositivos de entrada e saída. Né? Quando você manda salvar o Word, ele é bloqueado. Por quê? Quem resolve a entrada e saída é o dispositivo de entrada e saída. E se a gente deixasse para resolver a entrada e saída, o processador? Né? Para gerenciar a entrada e saída, o processador. Será que ficaria melhor ou ficaria pior o funcionamento do computador? Né? Então, para responder, pensando nessa ideia aí, que se seria melhor ou se seria pior deixar para o processador sozinho resolver o acesso a todos os dispositivos de entrada e saída. Né? Pensar se vai ser melhor ou se vai ser pior isso daí, explicar o que você entende, o que você entendeu de acordo com com essa primeira aula introdutória aí de entrada e saída, certo? Bem tranquilo aí para vocês resolver isso daí. Só pensar um pouquinho, dá para responder essa pergunta. Certo? Então, é isso só. Aí semana que vem a gente entra em mais detalhes aí relativo ao dispositivo de entrada e saída, ao módulo de entrada e saída. Certo? Uma dúvida aí? Então, ó, finalizar a gravação aqui.